boa tarde, a graça e a paz. Estou atrasada no dia de hoje, o meio-dia da Dani, que começa sempre às sextas-feiras pontualmente ao meio-dia. Hoje está começando um pouco mais tarde, porque eu tive alguns imprevistos, amém? Mas o que importa é estarmos aqui e falarmos sobre aquilo que os céus têm dividido comigo. O tema da live de hoje é arrume os altares de Deus. Eu sempre tive muito claro dentro de mim sobre alguns princípios de Deus naquilo que ele especifica de uma maneira muito evidente em sua palavra. Eu sempre tive muito claro o princípio da mesa, o princípio do leito. Mas recentemente aqui em uma dessas plataformas de rede social, eu vi um vídeo de uma mulher cristã, onde ela falava, era um videozinho curto sobre esses altares. E na hora o Espírito Santo me lembrou de um estudo que eu já tinha e eu disse, agora chegou o momento de dividir isso com mais pessoas. Então hoje eu vou falar sobre 2 altares que quando são profanados no nosso lar, a nossa família acaba sucumbindo. Sim. Acabamos por sacrificar a nossa família. Quando esses 2 altares, altar é lugar de entrega, altar é lugar de consagração, altar é lugar de honra, altar é lugar de cuidado, de zelo, de respeito. Quando a gente usa a palavra altar, normalmente a gente imagina a igreja e um altar. Não, altar é o nosso coração, altar também é o altar da igreja, mas dentro do nosso lar há altares que nós entregamos ao Senhor a nossa oferta pacífica de sacrifício. E dentro da minha casa e dentro da tua casa, quando esses 2 altares que são pilares, alicerces, são profanados ou não honrados ou até quebrados, trazemos para dentro dos nossos lares maldição. Hoje eu estou falando da mesa e hoje eu estou falando do leito, eu estou falando do quarto do casal. Eu vou começar essa live querendo compartilhar com vocês sobre como a gente deve honrar e estabelecer esses 2 altares no nosso lar. A cama, o leito, ela vai simbolizar o altar que representa a aliança, o compromisso, a integração, a integridade, a honra, o respeito, a fidelidade entre homem e mulher, entre homem, mulher e Deus. Quando a gente vai para o livro de Oséias é uma figura de linguagem, aonde o Senhor usa a vida do profeta para falar da aliança dele com o seu povo. Aquela mulher prostituta que engana, mente e trapaceia seu marido, é o povo de Deus que fazia isso, profanando essa aliança, essa união, essa unidade. Leitos imaculados serão leitos julgados pelo Senhor. Leitos aonde a perversidade, a desonra, o adultério e a mentira, a pornografia e tudo aquilo que não faz parte do que o Criador nos fez, serão julgados. Da mesma forma que a mesa, o tempo à mesa, ela vai representar a restauração familiar. A mesa, sem que a família usufrua dela, acaba sendo um tripé aonde não há sustentação. O leito conjugal é um altar sagrado, aonde a intimidade de marido e mulher é celebrada e honrada. Mas mais do que isso, vai representar o relacionamento íntimo daquele casal com Deus. Quando a gente cultiva a intimidade dentro do leito conjugal, nós estamos construindo uma fundação sólida de respeito mútuo, de amor, de cumplicidade, de proteção, aonde as tentações não podem surgir e nem atingir a esse leito. Um lugar onde o amor de Deus se manifesta através do cuidado, através do respeito e da dedicação mútua.
Da mesma forma que o princípio à mesa é o altar, que significa a comunhão, a gratidão. Quando sentamos à mesa com a nossa família, estamos reivindicando esse momento de comunhão, esse momento de gratidão, de honra, momento onde o Senhor se faz presente. Eu já recebi relatos de pessoas que disseram assim pra mim: ah, Dani, mas eu tô sozinha em casa. Você não tá sozinha. Tá você e o Senhor. Quando você for colocar a mesa, coloque o lugar do Senhor, dizendo: esse lugar aqui é teu, Pai. Quando nós estamos com a nossa família, ou completa, ou parte dela, também o lugar do Senhor precisa ser reservado. Quando nós estabelecemos esses dois altares, estamos convidando a presença do Senhor para habitar no nosso meio, estar presente no nosso lar. Eu fiz uma enquete onde eu perguntei assim para vocês: quem sabia que há 2 altares sagrados dentro da nossa casa? E muita gente respondeu que não sabia, que nunca tinha ouvido falar. E hoje eu te pergunto, e não é nenhum problema você não saber, amém? Até um tempo atrás eu também não sabia. Você sabia da necessidade de manter esses altares honrados dentro do teu lar? Diz pra mim aí se sim ou se não. Parece tão tolo, parece tão bobo. Às vezes a gente acha: ah, que mané. Chega em casa, engole qualquer coisa, come em pé, sentado no sofá, do jeito que der, do jeito que dá, nem come em casa. Chega exausto, toma um banho, se joga na cama e amanhã é um novo dia onde eu vou repetir esse processo tudo outra vez. Quem tá vivendo nesse automático? Aonde nem a cama e nem a mesa têm sido consagrados ao Senhor. Levanta a mão aí. Eu passei 16 anos da minha vida negligenciando esses princípios. Eu não fazia nenhuma refeição em casa. Eu estava sempre atrasada, ocupada e assoberbada com tudo que era externo, deixando totalmente negligenciado aquilo que era interno. Eu já saía atrasada de manhã, na hora do almoço eu não voltava para casa para almoçar, e quando eu chegava à noite eu já tinha comido qualquer coisa pela rua e eu também não sentava à mesa. Nas raras vezes que eu conseguia sentar à mesa, isso acontecia aos domingos, ou seja, a mesa na minha casa só era lembrada uma vez por semana. Outro ponto que eu sei que vai doer em muitos, mas eu preciso falar, é a cama, o quarto do casal não ser um lugar aonde outras pessoas tenham acesso. Aqui talvez vá doer um pouco mais. Filho não compartilha a cama com os pais. Tudo bem vocês deitarem para assistir TV ou para ter um momento de comunhão entre filhos e os pais no quarto. Isso acontece na minha casa. Mas os meus filhos, mesmo que nenenzinhos, nunca dormiram na cama comigo e com o Daniel. Teve um tempo, a Karime é a primeira, que eu trabalhava fora e ainda tentei levar um tempo a amamentação dela. E aí à noite, muito cansada, eu tirava ela do berço de apoio e colocava ela na cama, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Até que eu disse: não, isso aqui tá errado. A cama é a cama, o lugar dela é o lugar dela. O que eu vejo nessa jornada de restauração? Muitas mulheres cujos maridos saíram de casa, ou elas mesmas tiveram que sair de casa, estarem compartilhando suas camas com os seus filhos. Isso é uma realidade. A não ser que seja uma necessidade, porque não há um lugar aonde essa criança dormir. Não faça isso. Não faça isso. O lugar da cama não é do seu filho. O lugar da cama é do seu cônjuge. Quando você ocupa o lugar do cônjuge, através da figura do filho, você está emanando para os céus a seguinte informação: não precisa voltar.
já tem alguém aqui nesse leito. Eu sei que é um assunto delicado, complexo, doloroso, porque a gente está se sentindo só, a gente está se sentindo fragilizado, os filhos estão fragilizados, e muitas das vezes o compartilhar dessa cama é para acalentar essas dores. Num primeiro momento, tudo bem, e aqui quando eu digo no primeiro momento, é a primeira semana. Depois disso, criança na cama da criança, adulto na cama do adulto. E ainda que você esteja com o casamento fragilizado, o marido ainda está dentro de casa, a esposa está dentro de casa, não coloquem os filhos para dormir entre vocês dois. A cama do casal é imaculada. A cama do casal pertence ao casal. Esse é um altar que não pode ser acessado por ninguém. Outra coisa que a gente acaba negligenciando. Eu particularmente, raramente fiz isso na minha vida. Se alguém for te visitar, o teu quarto não é lugar de acesso. Quarto é lugar de intimidade. A mesa é compartilhada, o quarto não. Só quem deve deitar naquela cama são as pessoas que fazem parte dessa aliança. Um dia, num estudo da igreja, um grupo, que aí cada igreja chama de um nome, uns chamam de pequenos grupos, outros chamam de célula, não importa, um grupo de encontro da igreja que inicialmente eu comecei a congregar quando eu cheguei em Fortaleza. A gente estava falando sobre o acesso, sobre o quarto, sobre o leito, que o leito não é um lugar a ser acessado por ninguém, a não ser pelo casal. E aí um casal, a moça se manifestou dizendo assim: ah não, se visita chegar em casa e disser assim, ah, tô cansada, deita aqui na minha cama. Não faça isso. A cama é lugar sagrado. De dia os filhos podem compartilhar a cama com os pais no momento de lazer, no momento de conexão, no momento de intimidade daquela família. Mas à noite, aquele lugar não pertence aos filhos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cama. Eu quero começar exatamente sobre a mesa e quais são os princípios da palavra de Deus que vai falar sobre isso. Se você que está assistindo essa live agora acredita que isso é uma bobagem, saiba que esses princípios possivelmente foram quebrados dentro do teu lar. Assim como eu, possivelmente você não está honrando a mesa, possivelmente você só chega morto, acabado, destroçado do trabalho. Toma um banho, deita e dorme, e o dia seguinte repete tudo de novo. Ou seja, o quarto deixou de ser um lugar de conexão, deixou de ser um lugar de intimidade. E aqui eu não estou falando apenas da conexão e da intimidade sexual. Eu estou falando que é um momento de conversa do casal. Quantas conversas eu tive à cama com o Daniel depois que as crianças dormiram, porque era o tempo que nós dois tínhamos para compartilhar como foi o dia, como foi a vida, como estão sendo as coisas. Quarto é esse lugar, é o lugar de compartilhamento, é o lugar de troca, é o lugar onde eu vou falar para o meu cônjuge tudo aquilo que está no meu coração. Ou seja, se eu estou conquistando algo, ou se eu estou com medo de algo, ou se eu estou passando por alguma dificuldade, o quarto é o lugar da conexão do casal, porque ali é um ambiente fechado, é o secreto, é o santo dos santos daquela aliança. Então, quando a gente quebra isso, a gente vai deixando a estrutura da nossa família fragilizada. Eu vou perguntar de novo, enquanto eu vou tomar um pouquinho de água. Quem está ou esteve, ou até aqui, negligenciou um dia, ou mesmo agora, princípios do leito e da mesa? Eu já fiz isso, gente. Quando a gente reconhece princípios quebrados, o Espírito Santo vem sobre nós e começa a estabelecer novos princípios. Vem estabelecendo aquilo que a palavra de Deus vem a ministrar sobre a vida de cada um de nós. Quem aqui um dia negligenciou, ou hoje ainda negligencia, princípios da mesa e do leito?
Vambora, gente, que hoje é dia de libertação, de cura, de aprendizado. Coloque aí pra fora. Se você já negligenciou, assim como eu já negligenciei, hoje é dia de dizer, Senhor, me perdoa. Eu não sabia, ou até sabia, mas não corrigia. Hoje é dia de cura entrar nos lares de vocês, assim como eu. Um dia eu negligenciei isso ao extremo, porque eu não só negligenciava o quarto, mas como negligenciava a mesa. E eu sempre na justificativa, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, porque eu tô sempre atrasada, porque eu tô sempre atrasada, porque eu nunca me lembro, porque, ai meu Deus, que chato. Por que eu tenho que fazer? Não, a vida é muito mais corrida do que isso. Vambora. Eu estava tão preocupada com o externo, que eu esqueci que a minha base, a minha estrutura, ou seja, as colunas de sustentação na minha vida eram interno, era a minha casa, a minha família, o meu lar, aquilo que o Senhor havia me entregue para cuidar, zelar e guardar. E eu estava negligenciando justamente o que Ele havia me entregue. E sempre com uma grande justificativa, tenho que pôr comida na mesa. Ah, eu não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque é uma necessidade, eu tenho que pôr comida na mesa. Nenhum de nós é tão ocupado que não consiga, estando na nossa cidade, na nossa casa, porque há pessoas que, assim como eu, também trabalhavam viajando, eu ainda tinha mais essa atribuição, eu ainda viajava, gente. E aí, mais uma desculpa que eu dizia, eu vivo viajando, e quando eu chego, é reunião atrás de reunião, eu tô sempre atrasada, ocupada, assoberbada, cansada. Então, não, eu prefiro tomar café na empresa, eu prefiro almoçar perto da empresa, eu prefiro jantar perto da empresa, porque eu já chego em casa, só tomo um banho, me deito e durmo. Acabou o dia recomeça e volta tudo de novo. E os meus filhos chegavam e diziam, oi mãe, boa noite, tchau. Eu só via eles de boa noite em boa noite. E aí o Senhor está dizendo, ei, restabelece os meus princípios para que o teu lar possa prosperar. À medida que eu vou negligenciando esses dois princípios, o meu lar vai ruindo. E foi o que foi acontecendo. O meu lar foi perdendo alicerce e estrutura. As coisas foram ficando cada vez mais distantes, o relacionamento cada vez mais frio, até culminar em tudo que culminou. Não é bobagem. A mesa é momento de integração. É na mesa que a gente olha os olhos dos filhos. É na mesa que eu divido como foi o meu dia, o que eu ainda tenho por fazer. É na mesa que eu pergunto para os meus filhos como é que foi na escola. Foi tudo bem? O que aprendeu hoje? É na mesa que nós debatemos assuntos que são ligados à nossa família, os princípios daquela família, os preceitos daquele lar. É na mesa em que eu ensino e sou ensinado. É na mesa que Deus, quando se faz presente, a família se solidifica. É a mesa. Na década de 60, através de uma cultura norte-americana, foram criados o sistema de cozinha americana, aonde não se sentava mais à mesa, mas sobre um balcão, ainda que de pé, e ali ser feitas as refeições. Ou as pessoas pulavam para o sofá, colocavam uma mesa-bandeja na frente e comiam olhando para a TV, aonde a família deixou de ter interação. Quando você não conversa com teus filhos, a rua vai levantar pessoas para conversar com eles. Quando você não compartilha com os teus filhos, a rua vai levantar pessoas para compartilhar com eles. Pior, princípios dos quais você não compactua, com que você não concorda. E aí você vai ver filhos distantes de pais, filhos depressivos, filhos que acreditam que não são amados, filhos que acreditam que não têm a atenção efetiva dos seus pais. Eu já dividi isso aqui algumas vezes, mas tem muita gente nova na página e eu vou dividir de novo e quantas vezes forem necessárias. A minha mãe não trabalhou fora de casa até eu completar 6 anos. Quando eu completei 6 anos, o meu pai comprou uma empresa para ela. E depois de 5 anos que essa empresa já estava solidificada, ele sai do emprego público federal e vai junto com a minha mãe para dentro dessa empresa. Ele aproveitou
era uma espécie de pedido de demissão, onde você tinha algumas vantagens, ele já estava perto de se aposentar e valeria a pena, enfim. Mesmo eles trabalhando muito, meus pais saíam de casa, eu não tomava café com os meus pais, ok? Meus pais saíam de casa antes das 6 da manhã, mas pontualmente ao meio-dia, quando eu e o meu irmão voltávamos para casa, vindos da escola, os meus pais estavam chegando e sentávamos à mesa todos os dias. Todos os dias eu almoçava e jantava com os meus pais. Eu não cresci fora do ambiente da mesa. Já o Daniel teve uma experiência diferente da minha. Eu venho de uma família funcional, não sem problemas, mas funcional. E o Daniel vem de uma família desfuncional. E assim como a minha, tinha problemas, mas além dos problemas cotidianos de qualquer família, havia uma disfuncionalidade no lar do Daniel. A minha sogra, devido aos problemas em que aquela família disfuncional gerava, ela criou o hábito da acumulação. Então tudo ela acumulava, tudo ela guardava, ao ponto da mesa de jantar da casa do Daniel só ter espaço para uma pessoa fazer a refeição. Era impossível a família completamente sentar-se à mesa. Só uma pessoa conseguia comer, porque era exatamente o espaço que cabia uma pessoa. Então o Daniel não veio de uma cultura da qual ele sentava-se à mesa. E quando eu comecei a minha carreira, e a minha carreira começou a explodir, exigindo cada vez mais do meu tempo, para o Daniel não era nenhum problema fazermos todas as refeições na rua. Só quem fazia as refeições em casa eram os nossos filhos, e nós tínhamos uma babá que ficava com eles. Isso foi péssimo para o nosso lar. Isso foi péssimo para a nossa família. Isso foi péssimo para os nossos relacionamentos. Isso foi péssimo. Mas quando o Senhor restaurou a nossa história, restaurou a nossa casa, restaurou a nossa aliança, restaurou as nossas vidas, eu entendi que aquele princípio que eu havia aprendido na casa dos meus pais precisava ser restaurado dentro do meu lar. E hoje, ainda que a nossa filha esteja aqui em Belém e nós estejamos em Fortaleza, é o único momento em que o celular vai para a nossa mesa, porque mesa e celular não são compactantes. Mesa e TV ligada não são compactantes. A mesa é lugar de relacionar. Isso está tão defraudado que se você for a qualquer praça de alimentação de um shopping, ou até mesmo a um restaurante, seja ele pequeno, médio, grande, chique ou baratinho, quando você passar o olho ao redor das mesas, você vai ver as pessoas assim, com o telefone. Ninguém olha mais para ninguém. Você vai ver 2, 3, 4 pessoas compartilhando aquela mesa onde ninguém interage. Tá todo mundo assim, ó. Aí come e ninguém se olha mais. A mesa, ela não é de qualquer forma, ela não é de qualquer jeito. Ela só vai ser um lugar de abençoar e um lugar de confraternizar e um lugar de agradecer quando toda interferência externa é retirada. Antigamente eu achava que uma mulher que cuidasse da sua casa e arrumasse a sua mesa era uma fracassada. Eu dizia, deve ser tão desinteressante, tão burra, que a única função que ela tem é botar a mesa na casa dela. Deus me livre e guarde, eu dizia. Eu sou muito mais do que tudo isso. Como eu estava enganada. Como a cultura do mundo, aonde hoje, excepcionalmente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu não estou falando dos direitos que as mulheres adquiriram, eu estou falando sobre princípios que foram perdidos. Uma mulher que cuida da sua casa é considerada pela mulher que trabalha fora uma fracassada. Mal sabe que não há sucesso que pague o fracasso de um lar desfeito. Eu experimentei do gosto amargo de um lar desfeito.
toda a minha carreira que eu havia construído não valeu de absolutamente nada. E quando meu lar começou a ruir, a primeira coisa que aconteceu foi ser demitida do emprego do qual eu entreguei todo o meu tempo, a minha energia. E assim, fiz, cresci, prosperei, mas quando ruiu a minha base, ruiu todo o resto. Aqui eu não tô falando se a minha antiga empresa não honrou, não teve compaixão de mim, não é nada disso. Era um contrato profissional que foi encerrado. E eu percebo que foi encerrado porque a minha estrutura ruiu. Eu já não tinha mais nada a oferecer. Não negligencie esses princípios. A mesa, ela vai falar sobre união familiar. A mesa vai ensinar e educar. A mesa vai agradecer e reconhecer. A mesa é lugar de compartilhar e servir. Eu vou deixar alguns versículos que falam sobre esses princípios. Atos, capítulo 2, versículo 46, que vai dizer: e juntos continuavam a frequentar diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Ou quando em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração a ensinar os teus filhos, e delas falará sentado à tua mesa. A mesa é lugar de falar sobre as coisas dos céus, andando pelo caminho, deleitando-se e levantando-se. Ou seja, em Deuteronômio está dizendo: ensina teus filhos sobre a mesa, no tempo da comunhão, da refeição. A mesa é lugar de gratidão e reconhecimento. A gente vai ver em Salmos 103, versículos 1 e 2, que vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueças nem um dia só dos seus benefícios. A mesa é lugar de agradecer, lugar ideal para expressar a gratidão a Deus. É olhar o alimento que ali foi entregue e dizer: Senhor, obrigado pela tua provisão. A mesa é lugar de servir. Gálatas 5,13 diz: sirvam-se uns aos outros, ou seja, ajude, doe, faça. Não porque você quer alguma coisa, mas porque você está compartilhando, você está servindo. A mesa é lugar de celebração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai falar: portanto, quer bebeis ou comais, ou façam qualquer outra coisa, façam em tudo em glória do Senhor. Ou seja, é lugar de celebrar, de dar glória. Se a gente olha para o tempo do ministério de Jesus, você vai ver ele em diversos momentos assentado à mesa. Um desses momentos é quando ele senta com os discípulos em Emaús. Isso é relatado em Lucas 24:30. Depois você olha lá e pesquisa. Outro momento é relatado em Mateus capítulo 9, versículos 9 e 10. Quando ele senta-se à mesa e ali com pecadores, mas ainda assim ele abençoa aqueles homens e perdoa os seus pecados. Quando ele senta à mesa com Simão, o fariseu, vai ser dito em Lucas 7:37. Quando ele ceia com os discípulos, Mateus 14:17. Ou quando tem a última ceia, Lucas 22:19, que vai descrever ele tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado, e farei em memória de mim. Ou seja, o Senhor está dizendo: sentem-se à mesa, tenham ceias, compartilhem em memória de mim. E aí eu te pergunto, tua mesa é só um objeto, um utensílio, um móvel que está lá empoeirado, pegando vento? Ou a mesa tem sido lugar de aprendizado, lugar de comunhão, lugar de servir, lugar de gratidão? Você tem utilizado a mesa como um altar de adoração a Deus, aonde você vai ensinar as coisas de Deus para os teus filhos. O pastor Antônio, que foi o nosso discipulador, foi a pessoa que caminhou primeiramente com o Daniel e depois comigo e com o Daniel e a nossa casa, no nosso processo de restauração pessoal e, por consequência, conjugal e familiar. O Emanuel era pequenininho, e aí ele gostava muito do Emanuel, ele e a esposa dele, a pastora Socorro.
E ele disse assim, nós podemos levar o Emanuel para passear no shopping? Depois a gente come um lanche com ele lá e devolve ele em casa. E na hora a gente disse, não, pode levar o Emanuel, tudo bem. E aí assim eles foram, passearam no shopping, brincaram com o Emanuel. E aí quando foram para a praça de alimentação, compraram um sanduíche de uma marca aí grande de rede americana. E o pastor era muito guloso, ele gostava de comer. E aí sentaram os três à mesa e o pastor pegou logo dele e deu a mordida no hambúrguer. O Emanuel parou, pequenininho, olhou para ele e disse, nós não vamos agradecer? Pastor Tom, o senhor mordeu antes de agradecer a Jesus o hambúrguer. E o pastor Antônio era bem branquinho, ele ficou, a esposa dele me contando que ele ficou com as bochechas vermelhas e começou a rir e disse, meu filho, você tem razão. Eu é que fui descrente. Obrigado por me lembrar. O Emanuel cobrou do pastor Antônio o agradecimento porque a gente entendeu que a mesa era um altar sagrado do Senhor e todo alimento que chega até nós é uma provisão divina. Não importa se hoje você está ganhando um salário mínimo ou não ganhando nada ou ganhando muitos salários mínimos. Todo alimento que chega às tuas mãos é uma provisão de Deus. O quão grato você é por isso. A mesa é o lugar que nós ensinamos os nossos filhos sobre a importância disso. E por último, o leito. O segundo altar importante, não é sobre ser segundo ou primeiro, mas é o segundo altar que eu quero compartilhar o ensinamento com vocês. O leito conjugal, a intimidade entre o marido e a mulher. Isso é considerado sagrado para Deus e tem grande importância e princípios bíblicos. Quando a gente olha o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que vai dizer assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois julgará os imorais e os adúlteros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você dormiu brigado com o teu cônjuge, deitou do lado dele e disse, não quero nem falar, e não trocou uma só palavra antes de dormir com teu marido ou com tua esposa? Quem aqui já fez isso e ainda faz? Não importa se você fez no passado ou se você está fazendo no presente. Quem já teve esse comportamento de deitar brigados, aborrecidos, magoados, chateados com o seu cônjuge? Quem já fez isso? Quando eu reconheço aquilo que eu fiz, eu estou dizendo para os céus, Senhor, age, me perdoa e entra com a tua cura. Quando eu digo para vocês, eu levanto as minhas mãos, aquilo que eu fiz, eu estou reconhecendo para os céus aquilo que eu errei e dizendo, Senhor, caia sobre mim a transformação, caia sobre mim a cura, o livramento, a libertação. Todas as vezes que eu reconheço aonde eu falhei, o Senhor tira aquilo que era ruim e coloca aquilo que é bom. Então nessa tarde, você que um dia ou fez ou está fazendo e deitou-se no seu leito com o teu marido ou com a tua esposa, brigado, aonde você virou até de costas, puxou o lençol, não queria nem o contato, nem a aproximação, ou seja, deitou com um sentimento ruim na sua cama. Quem já fez isso um dia na vida? Hoje é dia de cura, de libertação. Então vamos embora, reconhece aí aquilo que você fez. O Senhor não quer te condenar, muito pelo contrário. Ele está usando a minha vida para trazer sobre a tua a libertação, amém? E quais são os princípios? Só a Lívia, gente. Eu não acredito que só a Lívia dormiu brigada com o marido. Não, vambora você, gente. Bora começar a dizer quem já fez. Eu já fiz. E até hoje. Eu já fiz, gente. E até hoje com o meu temperamento colérico. Quando eu discuto com o Daniel, e a gente discute bem pouco, tá?
não é uma recorrente. Mas a gente discute. Eu já disse pra vocês que aqui não é o canal da Disney, tá? Aqui é o canal da vida real, de gente como a gente, pele, carne, osso, sentimento, espírito. Ok? Hoje, se eu discutir com o Daniel, eu tenho que dar meu jeito de resolver o nosso problema antes de deitar. Ninguém dorme de cara amarrada, cara enfesada. Então, primeira coisa que a gente suja o nosso leito é quando nos deitamos brigados, virando a cara pro outro, magoados, ressentidos. Hoje é dia de cura, transformação e libertação, amém? Porque um dos primeiros princípios do leito é união e intimidade. Se eu tô brigada com alguém, eu não tenho união com essa pessoa. Quando eu tô brigada com alguém, eu não quero ter intimidade com essa pessoa. E aqui eu não tô falando de intimidade sexual, não. Eu não quero nem a aproximação dessa pessoa. Então a primeira coisa é união e intimidade. Olha o que a palavra vai falar em Gênesis capítulo 2, versículos 24. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É no leito que eu sou uma só carne com o meu marido. Outro princípio do leito é o respeito e o dever conjugal. Quem aqui, e aqui isso vale mais para as mulheres, não que os homens não possam fazer, tá? Mas normalmente, não é uma regra, somos nós mulheres que fazemos isso. Quem aqui, por raiva, negou relação sexual com seu marido? Eu nem falava com ele, vá lá me deitar com ele, mas era nunca. Gente, eu era um ser humano que se o Daniel me fizesse raiva, eu podia passar um mês sem falar com ele. Mas eu ficava plena, mas plena, que você não tem noção. Ele falava comigo, era como se eu não ouvisse a voz dele. Eu não ouvia, tá? Não ouvia. Ele podia me chamar pelo nome, eu... Só faltava eu dizer, você é comigo? Tá falando comigo? E se ele continuasse querendo me acessar e falar comigo, eu me trancava no banheiro. E se ele continuasse me perseguindo, eu olhava pra cara dele e dizia assim, não vou falar. E virava as costas. Se eu fazia isso e não falar com ele, imagina outras coisas. Rapaz. Pois é, a Bíblia condena esse comportamento. Esse é um comportamento de desrespeito. Ok? E esse comportamento de desrespeito abre uma legalidade para o próximo princípio, que é o da satisfação e a proteção contra a tentação. Recentemente, a gente tratando um casal, eles já tinham rompido a aliança, o Senhor restaurou a aliança, estabeleceu a aliança, por não vigiarem e não alicerçarem a casa na rocha, Satanás entrou de novo sobre essa aliança, não através do adultério, mas do cansaço de um dos cônjuges. E ele disse assim, sabe o que ela faz comigo? Eu passo de 2, 3 meses sem ter relação sexual com ela. E eu tô exausto disso. Qualquer coisa que aquele marido fizesse, ela o punia dessa forma. E aí, quando eu faço isso, eu abro brecha para Satanás atuar. Olha o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 5 vai dizer. O marido paga a sua esposa aquilo que é devido. E do mesmo modo, a esposa ao seu marido. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? O que lhe é devido é sobre sexo. E em seguida o apóstolo continua dizendo assim, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma forma, o marido não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. E, portanto, não vos priveis um do outro, salvo por consentimento mútuo, e ainda assim por algum tempo, para que venham se dedicar à oração. E depois
vos ajuntartes outra vez, para que Satanás não venha vos tentar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo a regra bem clara aqui. O meu corpo não é mais meu. O corpo do Daniel não é mais do Daniel. O corpo do Daniel pertence a mim. O meu corpo pertence a ele. Eu não posso me privar dele. O Daniel não pode se privar de mim. A não ser por mútuo consentimento. É por isso que algumas igrejas dizem que ao jejuarmos, porque aqui Paulo está dizendo por mútuo consentimento e por se dedicar às orações. Por isso que há pessoas que estão em propósito de jejum e oração que não se relacionam sexualmente. Mas isso só pode acontecer se for de comum acordo entre ambos. E Paulo ainda ratifica, não por muito tempo. Para quê e por quê? Para que Satanás não venham vos tentar. Então eu não posso negligenciar isso, nem posso fazer disso uma barganha ou um lugar de punição. O leito imaculado é um lugar de amor e cuidado. É um lugar onde eu preciso zelar. É por isso que filho não fica dentro de quarto. Ai, Dani, meus filhos não podem nem sentar na minha cama. Claro que pode, gente, eu não tô falando disso. Mas filho não dorme à noite entre o pai e a mãe. Se o pai está momentaneamente doido no mundo, variado, com a tentação do pecado, vivendo adultério, não ponha seu filho no lugar do seu marido. Você não está sendo cuidadoso. Olha o que a palavra vai falar sobre amor e cuidado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a sua esposa, que é a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da graça da vida. E se não fazem isso, suas orações são interrompidas. Você sabia que teu marido, estando num mundo, vivendo adultério, prostituição, pornografia e tudo que for mazela que o pecado traz consigo, as orações dele não são atendidas por Deus? Se o teu marido não cuidar de você, as orações dele não são atendidas pelo Senhor. É o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então não, quando você achar, vou fazer um parênteses aqui, ai, tá vivendo a maravilha do mundo. Não, tá condenado à morte. Eu nunca vi na morte ter felicidade. Se o salário do pecado é a morte. De tudo, encerrando essa live, eu e você não podemos esquecer de um princípio. Todo lar inicia-se por duas pessoas que se tornam uma. Era um homem e uma mulher que se aliançaram e viraram um. Nenhum lar é composto sem a união desses dois. E toda a base estrutural deve estar solidificada sobre essa união. Isso significa que para manter as estruturas do meu lar, eu preciso respeitar os princípios da palavra de Deus. E quando eu quebro esses princípios, eu atraio para dentro do meu lar todo tipo de mazela e manifestação do mal. Hoje é dia de cura, hoje é dia de transformação e é dia de aprendizado. Que essa palavra possa trazer a você essas 3 revelações do Senhor. E a partir de hoje, você corrija tudo aquilo que está disfuncional no teu lar. Como eu disse, ninguém é tão ocupado o suficiente ao ponto de esquecer-se da estrutura do interno que é a tua casa, em detrimento ao externo. A gente só precisa se organizar, amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus, eu espero vocês no Dons 9. Vamos começar a primeira ministração segunda-feira e eu te